Hoje vou-te ajudar a manter a tua placa gráfica mais fria, com um pouco mais performance e a consumir menos, ou seja, vais poupar na conta da luz. Mas antes de mais, bem-vindos então aqui à HX Lab, o meu nome é João, e o que é que nós vamos fazer? Chama-se undervolting. Isto quer dizer que nós queremos manter uma voltagem abaixo do que aquela que vem. Ou seja, a vossa placa gráfica, quando está a trabalhar no seu máximo, utiliza um core clock, ou seja, frequências dela, e depois vocês têm a voltagem, que é basicamente o consumo energético da placa. Qual é a grande vantagem do undervolting? Primeiro, vocês vão reduzir a quantidade de energia que a tua placa vai precisar, vais torná-la mais eficiente, ela vai te aquecer menos, provavelmente vais ter mais FPS nos jogos e vais aumentar a longevidade da tua placa gráfica. Ou seja, é muitas vantagens. Se precisas de fazer, talvez não, mas é algo que eu aconselho também dependendo do teu cenário. A placa gráfica que vamos usar neste vídeo será a 3060 Ti. Esta placa é a placa que eu tenho no meu PC principal, é a placa na qual ajuda-me a jogar os jogos que eu quero, ajuda-me a editar os nossos vídeos a 4K. Apesar dos 8GB de RAM, ainda dá para satisfazer muito daquilo que eu quero jogar, até editar. É uma excelente placa, não me arrependo nada. Podia ter sido mais barata, até podia, mas gosto muito desta placa. Ao longo do processo eu vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer o undervolting usando outra placa sem ser esta. E se tiveres esta mesma placa, podes tentar copiar o undervolting, mas a tua talvez possa aguentar mais ou menos. As placas nunca são iguais, ok? Portanto, bora lá ao vídeo. Pronto, malta, agora aqui no PC, para conseguirmos fazer o undervolt, vocês vão precisar de um software que se chama MSCA Afterburner, que é este software que aqui está já aberto, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem instalar. E também vou deixar o link na descrição, que é o programa onde nós vamos testar se está estável ou não, que é o Heaven Benchmark. Eu vou deixar estes softwares aqui em baixo na descrição para vocês fazerem download, que é para vocês conseguirem fazer os testes de vídeos, ou então, se vocês quiserem fazer um teste em algum jogo pesado que vocês queiram, também podem fazer. Primeira coisa que vocês têm que fazer no MSCA Afterburner é verificar se a vossa gráfica está selecionada, porque se vocês tiverem um processador que tenha gráficos integrados, ele pode estar aqui selecionado, e se ele tiver, o que vocês têm que fazer é ver esta setinha que está aqui, clicar e verificar qual é o que está. Se tiver o HD ou Vega ou coisa parecida, depende do vosso processador, selecionem então a vossa gráfica. Não deixem ficar a gráfica do processador, pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa, depois de abrirem o MSCA Afterburner, é vir aqui à engrenagem, que é as definições, e habilitarem estas duas settings, que é Unlock Voltage Control e Unlock Voltage Monitoring. E depois aqui gosto de meter Extended na MSCA. Vocês metem a aplicar, depois têm que reiniciar, não vou reiniciar porque o meu já está, mas têm que reiniciar o MSCA Afterburner, e depois vocês vêm aqui a Monitoring. Aqui é onde vai-vos aparecer no ecrã as temperaturas, a utilização da GPU, a voltagem que ele está a usar e os watts. E o que é que vocês têm que selecionar aqui? Primeiro, verem se o certinho está ou não. Se não tiver, vocês clicam aqui no símbolo do certinho, depois vocês têm que ficar em baixo e clicar nesta caixinha que é para poder aparecer no screen, que é Show Ins On Screen Display. Neste caso vou meter não, isto sempre por normalmente se reiniciar, mas este como está a pedir para reiniciar, qualquer mudança que eu faça vai pedir. Neste caso também aconselho a vocês a habilitar a GPU Usage, que é o uso da vossa placa gráfica, puxarem para baixo, verem qual é o core clock dela, quanto é que ela está a puxar de energia, no caso os watts. Aqui também podem meter do processador e tudo mais, já vai da vossa escolha. E uma coisa que eu também quero que vocês coloquem é a frame rate e depois a GPU voltage, que é para vermos qual é a voltagem que ela está a consumir de fábrica, ou seja, para ver quantos volts é que ela está a consumir para manter aquela frequência. Portanto, neste caso é tudo nesta parte. Agora vocês têm que vir aqui On Screen Display e onde diz Toggle On Screen Display, vocês clicam e selecionam uma tecla no vosso teclado que vocês não usem lá muito e que não interfiram com nada, que é para vocês poderem ligar o benchmark e desligar. Portanto, agora estamos aqui no MSCA Afterburner. O que é que nós temos aqui? Nós temos o Core Clock e aqui temos a Memory Clock. Nós hoje não vamos mexer aqui no Core Clock e vamos mexer no Memory Clock e na Voltage, no Core Voltage. Basicamente, para mexermos na voltagem, nós temos que abrir aqui o Curve Editor e aqui no Curve Editor vocês têm esta barra da esquerda que significa a frequência que a vossa gráfica está a trabalhar e aqui em baixo é os volts que ela está a consumir. Ou seja, cada quadradinho destes indica qual é a frequência que está a trabalhar e com esta frequência quais são os volts que ela está a consumir. Ou seja, para a tua gráfica usar 1740 de frequência, ou seja, megahertz, ela está a consumir 937 volts, que isto equivale a 0.937 volts, porque temos um volt e depois abaixo de um volt é tudo 0. alguma coisa. No nosso caso, nós vamos fazer um teste aqui no benchmark para ver quantos cores, ou seja, qual é a frequência na qual ele tem e quantas voltagens em que ele está a usar, ou seja, quantos volts ele está a usar para manter aquela frequência. Ou seja, eu já vou-vos explicar isto mais a fundo no benchmark. Como isto está mais ou menos dito, ok? Aqui como no MSCA está praticamente tudo dito, vamos então ver aqui a setinha. Vocês devem ter este aqui que andou muito que é o Riva Tuner Statistics Server. Caso não vos aparecer ali, vocês escrevem RTSS. Ok, tem que vos aparecer aqui e vocês abrem. Portanto, vou abrir por aqui. E aqui tem duas coisas importantes que vocês podem selecionar, que é
meter Start with Windows On, Show on the Screen Display On, e depois aqui vocês podem fazer outras alterações, vêm aqui a Setup, podem configurar as coisas, ok? E aqui vocês podem meter o zoom que querem. Eu pessoalmente gosto mais assim como está, mas vocês podem aumentar como é que fica o tamanho das letras e tudo no ecrã para vocês verem o benchmark. Após isto, podem então minimizar e vamos primeiro fazer um teste como é que fica a nossa gráfica, ou seja, qual é o core clock que ele está a usar e quantos volts é que ela tem que usar para manter aqueles core clocks, ok? Portanto, vamos dar o run e já vamos ver como é que isto vai funcionar. Pronto, aqui inicialmente a nossa placa gráfica está a usar 1 volt, 1 volt e 30 e picos, 1 volt e 25 para manter um core clock de 1875. 1860, 1875, ok? E estamos ali com uma temperatura de 72 graus. Claro, acabámos de começar o teste, mas aqui este teste consegue bater até os 76 graus à vontade com a gráfica neste momento como a tenho, porque já fiz este teste algumas vezes. Portanto, aqui podemos ver que ele está a consumir mais ou menos 225 watts e está ali na temperatura nos 75, vai bater os 76 e às vezes bate os 1910 MHz no caso do core clock e às vezes 1890. Neste caso, vocês o que é que têm que fazer? Vocês vêm aqui, abrem um bloco de notas, o que é que vocês fazem? Vocês, no caso, vão usar a vossa frequência. No meu caso, eu já sei que é 1890, mas vocês veriam o máximo que der aqui para a vossa. Vocês fazem uma barrazinha, vocês anotam a voltagem que ele está a consumir. Neste caso, o que eu estou a ver é que ele está a consumir 0,30, neste caso foi 0,43 que eu consumi. Ou seja, está a oscilar, às vezes consome menos ou mais. Vocês fazem aqui e metem default. Ou seja, vocês vão fazendo uma lista, conforme as alterações, vocês vão vendo o que é que fica estável e o que é que fica instável. Porque quando chegarem a um certo ponto que já baixaram muito e ele ficar instável, vocês vão saber, ok, este está instável, mas este que eu fiz em cima está estável. E vocês podem fazer um perfil com o de cima e já fica uma melhora. Já vamos ver mais ou menos como é que isto está na prática. Mais ou menos aqui podemos ver que temos a 1845 core clock. Estamos ali com 227 watts de consumo e com 1.25 volts. O que é que vamos fazer? Vamos aqui ao MSI Afterburner, vamos aqui ao Curve Editor e vamos aqui à frequência que ele estava. Portanto, a gente estava a dizer que ele, para ter uma frequência de 1875, ele estava a consumir 1.37 volts. O que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou fazer uma mudança drástica e vou mudar para 1 volt, ok? E vou meter ele a consumir 1890. Então vocês têm que clicar no Shift e agora clicar no quadradinho que vocês querem, no caso onde diz a voltagem, e arrastar para cima ou para baixo. No nosso caso, à esquerda temos os core clocks e nós queremos um core de 1890. Foi do nosso. Eu vou deixar 1895, que é mais ou menos igualado, para garantir que esta voltagem mantém-se sempre a mesma e que vai usar aquele core clock. Vocês selecionam aqui a linha, vêem onde é que está a linha dos 1000, ou seja, de 1 volt, clicam com o botão no rato e arrastam para a direita, ok? E depois clicam duas vezes no Enter. E ele vai pôr esta linha toda direita, ou seja, ele vai usar apenas 1 volt e vai manter sempre esta voltagem e não vai subir mais do que isto. Depois disto, vocês podem deixar isto aberto e clicar aqui no certinho, que é para ele aplicar. Depois podem minimizar. Vamos voltar aqui então ao benchmark. O certo disto é, a cada alteração que vocês fizerem, é deixar pelo menos uns 2 a 3 minutos a ver se ele tem alguma instabilidade no sistema. No meu caso, como isto não é algo que é a primeira vez que esteja a fazer, já sei que ele aqui vai ficar estável e até uma certa voltagem vai ficar estável, depois nós vamos ver quando é que vai ficar instável, ok? Portanto, se tu tiveres uma 3060 Ti, podes-me copiar a nível das frequências e também da curva, mas isto funciona também para outras gráficas, seja para a tua 4090, para a tua 4060, para qualquer uma gráfica que tenhas. Basta analisares o que é que ela tem de megahertz e depois vais baixando as voltagens. No caso de teres um portátil, também é muito fácil de ver. O que basta fazeres é, quando testares, se fizeres o teste de stress, vês quantos megahertz é que a tua gráfica está a puxar. Imagina, a tua gráfica está a puxar 1845. Certo? O que é que tu podes fazer? Tu estás a ver estes quadrados, cada quadradinho destes indica a voltagem e também indica a frequência que ele está a trabalhar com a voltagem. Ou seja, aqui com 1 volt, a minha gráfica está a puxar 1845 default. Ou seja, tu tens que clicar nestes pontinhos a ver qual é a frequência que a tua gráfica está a trabalhar. Se ela estiver a trabalhar com isto, sabes que ela está a trabalhar com 1 volt. Ou seja, tu, quando fores fazer o undervolting no portátil, podes ir selecionando, por exemplo, aqui 1875, carregas neste e depois vais selecionando para cima até chegares aos 1845, por exemplo. Neste caso do meu não está, assim já está. Depois fazes exatamente igual para todo o resto. Funciona exatamente igual, simplesmente não estás a monitorar as voltagens, mas o processo é quase o mesmo. Entretanto, vamos ir continuando a fazer estas alterações. Portanto, aqui vemos que reduzimos para 1 volt, está com 1 volt, aqui está a consumir 220 watts e estamos com a mesma temperatura e está estável. O que é que vamos fazer? Vamos então aqui ao Curve Editor, vamos baixar para 975 e vamos subir isto para 1895. Agora vamos selecionar isto tudo, 2 vezes no Enter, Shift 2 vezes no Enter, ok? E agora vocês vêm aqui, fazem aplicar, ele vai aplicar então aqui a curva e depois vamos então verificar, ele a consumir
menos de 1 volt se temos aqui já alguma alteração. Aqui estamos aqui nesta parte, se calhar não é tão intensa. Já baixamos. Estávamos nos 220 volts, ou está nos 210 volts. Estamos com praticamente a mesma performance e estamos nos 74 graus com 1990 MHz. Portanto, isto é um progresso que vocês têm que ir sempre fazendo, ok? Não é algo do outro mundo e é muito fácil após vocês perceberem o contexto. Neste caso, eu vou baixar mais uma vez, mas não se esqueçam, deixem pelo menos trabalhar 2 a 3 minutos. Então aqui o benchmark é para vocês terem a certeza que não fica instável, ok? No meu caso, já vou subir aqui então para 950, vou meter para 1895. Vamos selecionar aqui e 2 vezes não enter. Depois disto, vocês então clicam no certinho novamente. Já baixou, vamos então ver aqui as voltagens. Se calhar já vamos conseguir abaixo dos 200 watts, mas não mesmo. Isto não será o ideal para a minha placa. A minha placa aguenta menos um bocadinho do que isto, mantendo então a performance. E também vamos mexer ali nos memory clocks, que eu também já explico o que é de vantajoso. Uma boa diferença que já estamos aqui a notar é que ele já não está a bater os 220 watts, estamos ali a manter os 200, 197, 196 e já estamos com uma voltagem mais regulada, está a 0.950 volts. Uma temperatura de 73 graus, coisa que estávamos a bater os 76, portanto já estamos a ver aqui alguma melhora, mas ainda conseguimos baixar mais um bocadinho. E depois vocês vão ver o que é que eu vou mexer e a seguir vou explicar o benefício que podem ter, mas também os cuidados que devem ter. Mais uma coisa, para vocês saberem se o vosso sistema está instável ou não, pode haver 3 situações, que é o vosso ecrã ficar preto e depois voltar e começar como se nada fosse, fechar o programa, pode acontecer, fechar, for abaixo, o jogo for abaixo, ou então a imagem começar a bugar, começar a ficar com os pontos falho, com umas falhas em certos pixels e tudo mais, isso está a indicar instabilidade na vossa gráfica, ok? Isso quer dizer que ele não está a aguentar aquela voltagem tão baixa para manter aquelas frequências, então vocês vão ter que aumentar a voltagem ou diminuir a frequência. No caso, eu diria que para manter a frequência e aumentarem um bocadinho a voltagem. No meu caso, já vou aqui reduzir novamente. Vamos para 925 e meter então 995. Neste caso, aqui já íamos esquecer do bloco de notas. Aqui está estável, agora 25. Vamos ver se vai estar estável. No caso, eu vou aumentar este core. Depois de estar assim, Shift novamente, Enter. Vamos então colocar aqui no certinho. Vamos fechar e vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Portanto, podemos ver, até agora, nós tiramos praticamente um bom bocado de voltagem daqui da nossa gráfica. Conseguimos diminuir a temperatura até por agora e já nem sequer estamos a bater os 200 watts de consumo. E estamos com a mesma performance que estávamos quando começámos. Portanto, isto é uma boa notícia, isto é o que é vantajoso no undervolting, mas não vamos deitar foguetes já. Vamos continuar a baixar isto um bocadinho até vermos quando é que chega a instabilidade. Portanto, por enquanto aqui está estável. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos abrir outra vez o MSI Afterburner, Curve Editor e vamos aqui passar para 900. Aqui e tenho a certeza que ela vai ficar instável, porque já testei. Portanto, parem-se para verem isto a ficar instável, que é o que vai acontecer. Portanto, selecionam aqui, Shift, selecionam tudo para a direita, Enter. Às vezes isto não dá, tenho que fazer mais algumas vezes. Pronto, já está. Agora vem aqui. Como esperado, foi abaixo, não fica estável. Portanto, a frequência para a minha gráfica, o ideal é de ser 1895. Neste caso, damos aqui um certinho. Reduzimos a voltagem para 925 e ele ficaria estável assim como está. Portanto, após vocês fazerem isto e verem que está estável, vocês podem então guardar aqui o vosso preset, podem, como eu fiz aqui. No meu caso, o meu já mexi aqui nos MHz e fica estável, mas entretanto vocês podem fazer isso, ok? Pronto, malta, aqui também eu falei-vos sobre o Memory Clock. O que é o Memory Clock? O clock de memória é basicamente a velocidade que a vossa memória, ou seja, VRAM, trabalha. Com isto, o que nós estamos a dizer é, eu vou-te acrescentar mais isto MHz e tu vais trabalhar acima, ou seja, como se fosse dentro do undervolt um overclock às memórias. Porquê é que é preciso ter cuidado com isto? Porque vocês vão aumentarem isto, vocês vão aumentar a temperatura da vossa VRAM, porque vocês têm a temperatura do vosso chip, ou seja, da vossa gráfica, o chip gráfico, e depois vocês têm a temperatura da VRAM. No caso da GDDR6X, que é a memória que tenho na minha gráfica, elas operam na norma nos 95 graus, 90 graus. Não o ideal deixar nos 90, mas elas aguentam. E então, o que é que eu consegui fazer? Eu consegui fazer este pequeno overclock e conseguir manter as minhas temperaturas abaixo dos 90. Portanto, se vier aqui o hardware monitor, neste caso, como eu não estou a estressar, mas as minhas memórias, elas não passam dos 84 graus. A minha gráfica chega aos 74 e as memórias chegam aos 84
graus. E como é que vocês veem isso? Vocês vêm então aqui para baixo e vocês vêm aqui a Nvidia GeForce RTX e vocês vêm aqui a Memory. Como vocês podem ver, a minha gráfica neste momento está nos 44 graus e a memória, as VRAM estão com 52 graus, sendo o máximo 52. Eu podia estar a mostrar aqui o stress, mas acho que estão antes dela, mas sim, ela basicamente não ultrapassa os 84 e também convém vocês terem atenção a isto porque se a VRAM aquece demasiado, pode danificar a gráfica muito mais rapidamente do que devia. Portanto, tenham cuidado com estas settings, vão mexendo devagarinho, conforme for causando instabilidade vão reduzindo e não é preciso ir muito a mais. Eu consegui 1000 MHz porque eu sou abusador, porque isto podia correr mal, mas não correu, as temperaturas estão normais e a minha placa aguenta. Se tiveres uma 3060 Ti, mais uma vez, pode aguentar como pode não aguentar. Vais testando e vais averiguando a situação. Bem pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, o undervolting realmente melhorou as temperaturas da minha gráfica e consegui ganhar performance. E mais uma vez, vocês a fazerem um pequeno overclock no memory clock, vocês conseguem ir buscar mais uns 2-3 FPS em certos jogos, mas maioritariamente vocês vão ter mais performance em jogos mais pesados ou também numa edição de vídeo em que é necessário mais processamento, ou seja, as memórias vão ser um pouco mais rápidas. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e antes de acabarmos, eu vou deixar aqui um benchmark de mais ou menos 2 minutos acelerado para vocês verem a diferença que eu obtive com o preset que eu criei, com os meus MHz e também com o undervolt feito. Com isto dito, vejo-vos na próxima.